Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos então à quarta parte da aula 1 da disciplina de análise de variável instrumental. O vídeo de hoje então é sobre aplicações das variáveis instrumentais. Como nós então já sabemos, o que é uma variável instrumental, em especial quais são as três condições, os três pressupostos que uma variável deve cumprir para que ela seja então uma boa variável instrumental, vamos discutir então algumas aplicações, ou seja, algumas situações em que a gente então pode utilizar essas variáveis instrumentais em nosso favor. E a primeira situação que eu queria discutir com vocês, pessoal, é a aplicação de variáveis instrumentais em estudos randomizados. E, de fato, nós utilizamos bastante essa temática dos estudos randomizados, principalmente na parte 2 dessa aula, para definir, então, uma variável instrumental. Nada mais justo, então, que a gente discutir as aplicações das análises de variável instrumental nessa situação, então, de estudos randomizados. E a grande aplicação, então, é estimar o efeito causal da exposição sobre o desfecho na presença de adesão imperfeita. Na situação de 100% de adesão, ser ou não exposto seria aleatório. Por quê? Porque todos os alocados para receber a intervenção teriam recebido. E todos os alocados para receber o controle teriam recebido o controle. Portanto, exposição e alocação da intervenção seriam iguais. Como a alocação da intervenção é aleatório, a exposição, por ser igual à alocação da intervenção, também seria aleatório. Nessa situação, então, a gente conseguiria estimar o efeito causal da exposição sobre o desfecho através de uma análise de associação simples entre a exposição e o desfecho, sem ajuste para nenhum tipo de covariável. Mas, na vida real, na grande maioria dos casos, nós temos adesão imperfeita, ou seja, adesão maior que zero e menor que 100%. E como é que a gente lida, então, com adesão imperfeita em um estudo randomizado? Existem, então, aí várias opções. Talvez a mais comum seja a análise por intenção de tratar. Outras análises populares seriam análise com base na exposição recebida e análise conforme o protocolo. E nesse contexto, então, também entram as análises de variável instrumental. Existem outras opções que nós não vamos discutir na nossa aula. A análise por intenção de tratar, então, é simplesmente a gente substitui a exposição pela alocação da intervenção. Substitui X por Z. E, em geral, é a análise primária dos estudos randomizados, é a análise por intenção de tratar. E a grande vantagem dessa análise é que ela preserva a randomização e ela fornece informação sobre a existência de efeito causal de X sobre Y na situação em que os pressupostos de uma análise de variável instrumental, de relevância, independência e restrição de exclusão, são cumpridos. As desvantagens, então, é que não estima o efeito de X, que é a variável cujo efeito nós temos real interesse, mas sim o efeito de Z, e requer que os pressupostos das variáveis instrumentais sejam atingidos. Afinal, não é simplesmente porque foi feita uma randomização que os pressupostos são atingidos. Pode ser, por exemplo, que o pressuposto de restrição de exclusão, que não é automaticamente atingido através de randomização, pode ser que esse pressuposto seja violado, por exemplo, impedindo, então, o uso de Z como um instrumento. E como é que a gente faria, então, essas análises utilizando um pacote estatístico? Aqui eu estou trazendo exemplos do programa estatístico Stata, que é o programa estatístico utilizado nas disciplinas do programa de pós-graduação em epidemiologia da UFPEL, mas esses comandos podem ser facilmente replicados em outros programas estatísticos. Então aqui, por exemplo, um desfecho contínuo, a gente poderia fazer regressão linear ou uma regressão quantílica. Desfechos dicotômicos, poderíamos estimar a razão de odds ou razão de incidências, utilizando aqui todos os comandos bem comuns, bem padrão, Porém, pessoal, o ponto aqui não é o comando, mas sim a interpretação do resultado. As análises por intenção de tratar não estimam o efeito da exposição sobre o desfecho. Estimam o efeito da alocação da intervenção sobre o desfecho. A questão aqui, devido aos pressupostos das variáveis instrumentais, esse efeito, o efeito da alocação da intervenção sobre o desfecho, o efeito de Z sobre Y, é informativo sobre o efeito da exposição sobre o desfecho, sobre o efeito de X sobre Y.
Porém, a gente precisa que esses pressupostos sejam válidos, o que nem sempre será o caso. Uma segunda, então, opção para lidar com a adesão imperfeita seria a análise com base na exposição recebida, que consiste em testar a associação entre x e y. E a grande lógica, né, que está por trás disso é o seguinte: bom, como a gente teve adesão imperfeita, z e x não são iguais, então vamos analisar a associação entre x e y. Afinal, x é a nossa exposição de interesse e não z. A vantagem é que a gente usa a exposição de interesse diretamente, não o proxy, mas a grande desvantagem é que, na presença de adesão imperfeita, é possível que existam determinantes de x além da alocação da intervenção e que esses outros determinantes de x podem também ser determinantes de y, introduzindo então viés por confundimento na associação entre a exposição efetivamente recebida e o desfecho, conforme ilustrado aqui no nosso DAG. Como é que a gente faria então essa análise, pessoal? Bom, muito fácil, né? Seriam os mesmos comandos da análise por intenção de tratar, mas substituindo z por x nesses comandos. Porém, pessoal, apesar do comando ser simples, essas análises são sujeitas a confundimento. Portanto, não façam essas análises, a menos, claro, que a adesão seja perfeita. Aí não tem problema nenhum. Uma terceira, então, alternativa, pessoal, para lidar com a adesão imperfeita em estudos experimentais são as análises conhecidas como análise conforme protocolo, que são bastante comuns e até muito utilizadas para análise desse tipo de estudo. Essas análises, então, consistem em testar a associação entre z e y ou entre x e y em um subconjunto da amostra. Que subconjunto é esse? O subconjunto em que nós mantemos na análise apenas os concordantes. Como assim? Nós mantemos na análise apenas indivíduos que foram alocados para receber a intervenção e efetivamente a receberam, e também incluímos na amostra indivíduos que foram alocados para o grupo controle e que efetivamente receberam o controle. Ou seja, nós fazemos análise no subconjunto da amostra em que z e x são iguais. Por isso, então, que tanto faz a gente testar a associação entre z e y ou entre x e y, porque nesse subconjunto z e x são iguais. E o apelo intuitivo, então, dessa análise é que, como a adesão é imperfeita, vamos forçar, vamos garantir que ela seja perfeita. Apesar desse apelo intuitivo, pessoal, essa análise ela não tem nenhuma vantagem e, na verdade, ela tem uma enorme desvantagem, que é o fato de que ela cria viés de seleção. Vamos, então, tentar entender isso, pessoal. Vamos representar ser incluído na amostra da análise conforme protocolo pela letra W. W, então, é influenciado tanto por z quanto por x, que são as duas variáveis, então, que determinam se o indivíduo foi concordante ou discordante, né, dentro dessa terminologia que a gente está utilizando na aula de hoje. E a gente está efetivamente ajustando essa análise para W, né, porque a gente está realizando essa análise apenas dentro de um extrato de W, que é o extrato referente aos concordantes. Notem, pessoal, que como W, então, está sendo ajustado e W é uma consequência de x, a gente está abrindo o caminho z, x, c, y, que estaria fechado em x. A gente está abrindo esse caminho em x porque a gente está ajustando para uma consequência de um collider, do collider x. E como nós sabemos das regras dos DAGs, o ajuste tanto para um collider quanto para um descendente de um collider abre o caminho no collider. Então, a restrição da análise aos concordantes acaba resultando em um ajuste para um descendente da nossa variável de exposição, que em função de adesão imperfeita pode ter causas comuns com o desfecho, criando então viés de seleção. E a gente também poderia fazer essa análise, né, no Stata usando aí os mesmos comandos que a análise conforme a exposição recebida, porém restringindo, né, para o subconjunto em que os indivíduos são concordantes, né, usando essa terminologia aqui. E em uma aula futura, pessoal, nós vamos refinar um pouco mais essa nossa terminologia de discordantes e concordantes. Por enquanto, eu estou usando essa terminologia de uma forma um pouco informal, tá? Um pouco vaga, só para fins de explicação. Porém, pessoal, apesar dos comandos serem simples, não esqueçam, essas análises são sujeitas a viés de seleção, portanto, não façam, a menos que a adesão seja perfeita, porque nesse caso, x
e Z vão ser naturalmente iguais, né? E uma quarta opção, então, pessoal, para lidar com a adesão imperfeita em estudos experimentais seriam, então, as análises de variável instrumental. Eu não vou entrar muito a fundo, pessoal, em como fazer essas análises na aula de hoje, porque nós vamos discutir isso amplamente em aulas futuras. Eu só quero discutir rapidamente a lógica disso no vídeo de hoje. E a lógica geral dessa análise vai ser a seguinte. O que é a associação entre Z e Y? Bom, a gente poderia pensar que é o efeito de x sobre y diluído, diminuído devido à adesão imperfeita. A associação entre z e x é a própria estimativa de adesão. Afinal, quanto maior for a associação entre x e z, isso significa que a adesão é maior. E o que a análise de variável instrumental faz, então? Ela combina esses dois valores para corrigir, digamos assim, a associação entre z e y, de forma inversamente proporcional à associação entre z e x. Ou seja, ele corrige o efeito de x sobre y diluído de forma proporcional à adesão. Então, ele corrige para não adesão com base nesses dois valores. A vantagem dessa análise, então, é que ele preserva a randomização, porque a gente testa a associação entre z e y e entre z e x, e devido à randomização a gente pode interpretar essas associações como efeitos causais, e fornece uma estimativa do efeito causal de x sobre y, diferentemente da análise por intenção de tratar. Porém, as desvantagens é que requer que os pressupostos das variáveis instrumentais sejam atingidos, assim como a análise por intenção de tratar, e requer que alguns pressupostos adicionais sejam atingidos, pressupostos esses que nós vamos discutir lá na aula 3. Além de correção de adesão imperfeita em estudos experimentais, uma grande aplicação das variáveis instrumentais é tentar estimar efeitos causais em estudos observacionais que a gente imagina que sejam sujeitos a confundimento residual. E existem aí vários exemplos de variáveis instrumentais em estudos observacionais, e eu vou comentar dois deles com vocês. A variável de exposição dos filhos e a preferência do profissional médico por um ou outro tratamento. Com relação à variável de exposição dos filhos, a gente pode usar essas variáveis como uma variável instrumental da exposição dos pais. Claro que para isso a gente precisa ter dados de 2 gerações. E os principais pressupostos, então, para isso, é que a variável de exposição dos filhos não seja causada pela exposição e nem pelo desfecho dos pais, e que causas comuns entre a exposição dos pais e dos filhos não influenciam o desfecho dos pais. E aqui nós podemos ver, então, 2 exemplos em que nós temos o IMC do filho como um possível instrumento, como o nosso Z, o IMC dos pais, ou do pai ou da mãe, como o nosso X, pressão arterial como o nosso Y. Que nós temos causas comuns entre X e Y, e temos, então, a exposição do filho como um instrumento não causal, associado com X em função de fatores genéticos, domiciliares, etc. Então, nessa situação aqui, Z seria um instrumento válido. Porém, a gente poderia pensar que fatores domiciliares, que são um dos fatores responsáveis pela associação entre Z e X, poderiam ter um efeito também sobre o desfecho, sobre a pressão arterial dos pais, invalidando então Z como uma variável instrumental. Um outro exemplo, então, de variável instrumental em estudos observacionais é a preferência do profissional médico por um ou outro tratamento. Essa abordagem, então, pessoal, ela vai explorar, ela vai se valer de situações em que o médico A, o profissional médico A, ele tende a prescrever um determinado tratamento, enquanto o médico B tende a prescrever um outro tratamento para a mesma doença, por causa de uma preferência ou porque aquele médico, aquela pessoa imagina que, por algum motivo, um determinado tratamento é melhor, enquanto aquele outro profissional imagina que um outro tratamento é melhor. Então, uma preferência individual de cada profissional. E o principal pressuposto, então, para que a gente possa utilizar a preferência do profissional como uma variável instrumental de um efeito de um tratamento, é que existe independência entre a preferência do profissional e características do paciente. Ou seja, a preferência do profissional pelo tratamento A ou B não é afetada pelas características do paciente e características do paciente não influenciam o paciente buscar
um profissional com determinada preferência. Então aqui nós temos exemplos em que essa variável é uma boa variável instrumental e uma situação em que não é. Então aqui nós temos qual foi o profissional que atendeu o paciente, que é o Z, o tratamento que ele recebeu, o X. Esse tratamento, então, ele tende a ser um ou outro, dependendo do profissional que atendeu esse paciente. E aqui nesse exemplo, então, Z é um instrumento válido de X. No nosso segundo exemplo aqui, nós temos que a situação socioeconômica do paciente afeta a preferência do paciente por um profissional com um determinado padrão de preferência por um tratamento A ou B, criando, então, esse caminho Z, W, C, Y, que não é mediado por X, portanto, invalidando Z como uma variável instrumental aqui nesse exemplo. Pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui, então. Espero que tenha ficado claro para vocês. Lógico que essa é uma primeira introdução às aplicações das variáveis instrumentais. Nós vamos ainda discutir isso profundamente ao longo das próximas aulas, certo? Nos vemos, então, no próximo vídeo em que a gente vai fazer um resumo da aula 1. Até lá!